Bom, pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão passando aí essa quarentena? Tá todo mundo em casa? Tá todo mundo tranquilo? Todo mundo mantendo a higiene em dia, lavando a mão direitinho? Todo mundo isolado, sem sair? Sem necessidade? Então, pessoal, a gente tá de quarentena, mas pode ficar parado, né? Então, a gente vai dar seguimento aqui nos conteúdos que a gente já viu. Então, vamos lá. Na última aula, a gente viu os conteúdos dos módulos 2 e 1. Para quem não estava presente, esses módulos tratam de análise combinatória, certo? O primeiro módulo, ele fala um pouco sobre o princípio fundamental de contagem e o segundo fatorial de um número. O que é o princípio fundamental de contagem e o que é o fatorial de um número. O princípio fundamental de contagem nada mais é que, por exemplo, se eu quero sair para uma festa, eu tenho 5 camisas e 3 calças. Como é que eu faço de que quantas maneiras eu posso realizar a combinação de camisas e calças? Então, se eu tenho 3 camisas, cada camisa eu posso combinar com uma calça. Então, para cada camisa eu tenho 5 combinações de calça. Cada combinação dessa vai ser uma diferente da outra. Então, quantas eu vou ter no total? 3 vezes 5, 15 combinações, beleza? E o que é fatorial? Só para relembrar, fatorial de um número é você pegar um número e multiplicar por todos os antecessores dele até chegar no 1. Como, por exemplo, fatorial de 4. 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E isso vale para qualquer número, ok? Então, vamos lá. Nas aulas também, a gente viu um pouco sobre a permutação, arranjo e combinação. Permutação simples e arranjo simples. Agora e combinação simples também. A gente tem outros tipos de arranjo, outros tipos de permutação e outros tipos de combinação. Agora a gente vai ver um pouco sobre um outro tipo de arranjo que a gente tem e um outro tipo de permutação que a gente também trabalha na matemática, certo? Mas, como eu acho que vocês não estão lembrados, mesmo eu tendo mandado aquele vídeo para vocês darem a revisada, resolver os exercícios, bora dar uma revisadinha aqui no que é arranjo, permutação e combinação simples, ok? Então vamos lá. Vamos resumir um pouquinho de análise combinatória. Então a gente vai ver agora, pessoal, quando é que a gente deve usar, as situações que a gente deve usar o tipo de contagem de arranjo, o tipo de contagem de permutação e o tipo de contagem de combinação. Cada um tem as suas fórmulas, a gente também vai relembrar essas fórmulas. E o mais importante, pessoal, é saber em que situações a gente vai usar cada um desses métodos de contagem. Cada um tem sua fórmula, a gente tem que entender. Porque assim, a gente vê lá o princípio fundamental de contagem, toda análise combinatória, os métodos de contagem, arranjo, combinação, permutação, todos são baseados no princípio fundamental de contagem. Então, gente, se a gente consegue entender, interpretar a questão, toda a questão a gente pode resolver usando o princípio fundamental de contagem. Ok? Então vamos saber agora, relembrar em que situações a gente pode usar cada um desse tipo de combinação. Primeiro, o que a gente tem que ver, pessoal? Normalmente, quando a gente usa arranjo, combinação e permutação, a gente tem que organizar um certo número de objetos num certo número de locais para organizar esses objetos, certo? Então, agora sim, para fazer essas organizações, a gente tem que levar em consideração algumas restrições, ok? Então, a primeira pergunta que a gente faz: o número de objetos é igual ao número de posições para organizá-los? Então, por exemplo, se eu tiver 5 objetos, eu tenho 5 opções, 5 posições para organizá-los, então beleza. O número de objetos é igual ao número de posições que eu posso organizar. Então, se a resposta é sim, o que eu uso? Eu uso permutação simples. A permutação simples, a fórmula dela é dada por permutação é igual a n fatorial. P igual a n fatorial. Então, por exemplo, eu tenho 5 figurinhas para colar num álbum, que tem 5 espaços. De quantas maneiras eu posso colocar essas figurinhas? Eu posso colocar na primeira casa 5, na segunda 4, na terceira 3, na quarta 2, na quinta 1. Então, eu tenho 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 5 fatorial. Então, permutação simples é igual ao número de objetos que eu quero organizar fatorial, ok? Agora, se a resposta for não, gente, a gente tem que considerar outra variável. Primeiro, a ordem importa. Então, o número de objetos que eu tenho agora e as posições para organizar é o mesmo?
Não, eu já sei que não é o mesmo. Então, se ou eu tenho mais objetos e menos lugares para organizá-los, ou eu tenho mais lugares para organizar os objetos do que objetos para colocar nesses lugares. Beleza? Então, agora sim, eu tenho que saber se a ordem vai importar ou não. Então, por exemplo, se eu tenho o objeto A, B e C para organizar, vamos supor, no espaço 1 e 2, eu tenho que saber, porque, por exemplo, eu poderia ter a organização AB e a organização BA. Eu tenho que saber se essa organização AB e BA, para o problema, a restrição do problema ela vai me dizer se são a mesma, o problema entende que a AB é igual a BA, ou se o problema entende que AB é diferente de BA. Se for diferente, se a ordem não importar, ok? O que eu vou usar? Se a ordem importa, eu uso arranjo. Então, por exemplo, que é essa formulinha aqui, ó, arranjo de n elementos tomado P. Ou seja, se eu tenho 5 figurinhas para colocar em 3 lugares, então eu vou ter que eu tenho 5 no total, um total de 5 possibilidades, e eu tenho 3 lugares para organizar essas figurinhas. Então, dessas 5, que é o meu N, tá vendo aqui? Dessas 5, meu N vai ser 5. Quantas eu vou tomar? Ou seja, quantas dessas figurinhas eu vou colar? Eu vou escolher 3. Então, meu P vai ser 3. Então, vai ser o arranjo de N em P, que é igual... Agora que eu sei, ela vai ser dada por N fatorial vezes N menos P. Ou seja, se eu já sei quem é N, se eu já sei quem é P, o que isso quer dizer? Se eu já sei quantos elementos eu tenho e quantos eu quero tomar desses elementos, eu só tenho que pegar e utilizar essa formulinha aqui, ó. N fatorial, que é o número de elementos que eu tenho, vezes o número total de elementos, menos P fatorial. Ok? Então, pessoal, houve um erro aqui, eu acabei esquecendo de... me equivocando aqui na hora de colocar a fórmula. A fórmula é essa aqui, ó, pessoal. N fatorial dividido por N menos P fatorial, beleza? Então, esquece aquela outra, a fórmula é essa aqui. Então, aqui, ó, eu divido meu número de elementos, primeiro eu tenho que identificar quem é N, quem é P, meu N vai ser o número total de elementos que eu posso escolher, meu P vai ser o número de elementos desse total que eu vou escolher. Então, vai ser N fatorial sobre N menos P fatorial. Isso para arranjo. Agora, se a ordem não importa, então, por exemplo, se a ordem importa, o meu conjunto, por exemplo, voltando àquela questão das figurinhas, o meu A, AB e o BA, eles vão ser diferentes. Agora, nesse caso, o A, B e o BA não faz diferença. Os dois são iguais, ok? Tanto faz eu colocar AB, tanto faz eu colocar BA. Então, o que eu uso? Que fórmula eu vou utilizar? A fórmula de combinação. Combinação, novamente, combinação de N elementos. N é meu total de elementos que eu tenho. Tomado P, esse meu P aqui é o número de elementos que eu vou usar do meu total. É dada por essa formulinha aqui, ó. Vocês estão vendo, beleza? Agora, tá. Mas e aí? Como é que eu uso isso? Vamos relembrar. Vamos resolver esses probleminha aqui, certo? Primeiro, os resultados do último sorteio da Mega Sena foram os números 4, 10, 26, 37, 47 e 53. De quantas maneiras distintas pode ter ocorrido essa sequência de resultados? E aí, pessoal? Como é que eu faço para responder esse problema? E aí, vamos lá ver? Bom, pessoal, primeiro, eu tenho os números 0, 4, eu tenho o número 10, ok? Eu tenho o número 26, eu tenho o número 37, número 47, 47 e o número 57. Agora, a pergunta é, de quantas maneiras esses números podem ter aparecido no sorteio da Mega Sena? Então vamos lá, pessoal. Vocês concordam comigo que essa daqui é uma sequência possível? Eu posso aparecer nessa ordem, o número 4, 10, 26, 37, 47, 57? Essa é uma ordem. Agora a ordem 57, 47, 37, 26, 10 e 4 também é outra ordem que eu posso considerar que os números vão aparecer. Beleza? Então, o raciocínio é esse. Quantos números eu tenho?
eu tenho 6 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, beleza. Eu pego, coloco 6 tracinhos, ó, referente aos números que vão aparecer. Beleza? Então, beleza. Depois, quando eu fiz o sorteio, eu posso, por primeiro número, quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho o máximo de possibilidades, não é isso? Então, vão ser 6 possibilidades. Para o segundo número, já apareceu 1. Agora restam quantos? 5. Então, eu tenho 5 possibilidades. Para o terceiro, eu vou ter quantos? 4. Para o quarto, 3. Para o quinto, 2. E para o sexto, uma única possibilidade, que é aquele número que sobra depois que já apareceram todos os outros. Então, isso aqui é a mesma coisa que 6 vezes 5 vezes 4, 3, 2 e 1. Não é isso? Isso aqui não é a mesma coisa que 6 fatorial? Não é a mesma coisa? Então, ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu multiplico 6 por todos os seus antecessores até chegar no 1. Então, isso é a mesma coisa que 6 fatorial, que é igual a 720. Ok? Então, eu tenho 720 maneiras de organizar esses meus números. Agora, vamos para aquele raciocínio que a gente combinou. Olha lá. De quantas maneiras, a pergunta não foi, a gente já sabe de quantas maneiras são, 720. Agora, de quantas maneiras distintas pode ter ocorrido essa sequência? Beleza. Primeiro, a gente pode notar aqui que o número, aqui o sorteio da Mega Sena, sorteado 6 números. Então, o número de objetos que eu tenho, os objetos, pessoal, nesse caso são esses números, certo? Eu tenho 6 números. Para organizar nos resultados da Mega Sena, em quantos locais, quantas casas eu tenho que ocupar, eu preciso ocupar no resultado da Mega Sena? 6 casas. Então, eu tenho 6 números, 6 objetos, para ocupar em 6 lugares. Então, quando a gente tem uma situação desse tipo, o número de objetos que eu quero organizar é igual ao número de espaços que eu tenho para organizar esses objetos, a gente vai utilizar permutação. A formulinha de permutação é igual a n fatorial. Ok? A gente viu lá que a gente utilizou 6 fatorial, que é igual a 720. Meu n é 6, que é o número de objetos, são 6 objetos. E eu quero organizar em 6 lugares. Então, 6 fatorial. Agora, vamos para o próximo problema. A palavra norte. Na palavra norte, quantos anagramas podem ser formados? E depois, quantos começam com vogal? Ok? Então, aqui a gente tem, pessoal, 2 perguntinhas. Vamos responder a primeira, quantos anagramas podem ser formados? E depois a gente responde a segunda, e quantos deles começam com vogal. Para quem não sabe, pessoal, anagrama, a gente tem a palavra norte, a gente reorganiza essas letras em posições diferentes daquelas estão e conta todas essas organizações, independente da palavra fazer ou não sentido. Vamos responder a primeira pergunta. Vamos lá. A gente tem a palavra norte, ok? Norte, certo? E a gente quer saber quantos anagramas possíveis eu tenho para essa palavra. Então, quantas letras eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras. Então, eu tenho 5 espaços. Eu quero preencher esses 5 espaços aqui, porque eu preenchendo esses 5 espaços com essas 5 letras, fazendo que elas variem, eu vou verificar os anagramas dessa palavra. Ok? Então, aqui, pessoal, o número de objetos e o número de espaços para organizar esses objetos são iguais. Então, eu utilizo o quê? Permutação. Permutação de n elementos é igual a n fatorial. Não esqueçam disso. Então, beleza. Para a primeira palavra, primeira letra, desculpe, quantas opções eu tenho? Tenho 5 opções. Para a segunda, 4. Para a terceira, 3. Quarta, 2. Quinta, 1. Isso é o mesmo que 5 fatorial, que é igual a 120.
20. Ou seja, eu tenho 120 anagramas diferentes para combinar essas letras aqui. Agora, vocês observem aqui uma coisinha que mais para frente vai ser importante. Observe aqui, pessoal, que nessa palavra nenhuma letra se repete. Mais para frente, a gente vai ver algo, um tipo de permutação em que as letras se repetem e a gente deve considerar essa repetição de letras. Mas daqui a pouquinho a gente vê isso. Então, beleza? Eu tenho 120 possibilidades, ou seja, 120 anagramas diferentes da palavra norte. Ok? Agora vamos responder a segunda pergunta. Desses anagramas, quantos iniciam em vogal? Então, pessoal, vamos lá colocar os nossos espacinhos aqui, ó. 5 espaços, beleza? Então, eles têm que iniciar em vogal. Quantas vogais eu tenho aqui? Eu tenho a vogal O e a vogal E. Então, se ele tem que iniciar em vogal, para a primeira opção, gente, para a primeira letra, eu vou ter quantas opções? Um número de vogais. Então, vai ter que ser O ou E. Então, eu vou ter duas opções. Beleza? O ou E. Para ter segunda casinha, quantas opções eu vou ter? Eu já utilizei uma opção aqui, que foi uma das vogais, tanto faz. Então, aqui sobram quantas? 4. Para cá, 3. Para cá, 2. E para cá, 1. Então, isso é a mesma coisa que 2 vezes 4 fatorial, que é igual a 2 vezes 4 fatorial. 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 1. Vezes 2, desculpa. 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Vezes 1, 24. Então, a mesma coisa que 2 vezes 24, que é igual a 48. Ok? Então, desses 120 anagramas possíveis, que eu posso formar com a palavra norte, eu tenho 48 anagramas que se iniciam com vogal. Ok? Vamos para a próxima. Agora, vamos responder essa questão. Em uma empresa, 15 funcionários se candidataram para as vagas de diretor e vice-diretor financeiro. Eles serão escolhidos através do voto individual dos membros do conselho da empresa. Vamos determinar de quantas maneiras distintas essa escolha pode ser feita. Então, eu tenho 15 funcionários, eu tenho que organizar eles nos cargos de diretor e vice-diretor financeiro. Então, pessoal, aqui a gente vê que o número de elementos que eu tenho para organizar é diferente do número de locais que eu tenho disponível para organizar eles. Ou seja, eu tenho 15 funcionários, 15 elementos, e eu tenho os cargos de diretor e vice-diretor. Eu só tenho 2 cargos, ou seja, 2 espaços para organizar esses 15 funcionários. Ok? Então, a gente já não usa mais a permutação. A gente vai utilizar o quê? Arranjo ou combinação. Agora, pessoal, vamos ver aqui. Se eu colocar, se eu desses 15 funcionários, um eu colocar como diretor, o outro como vice-diretor. Por exemplo, eu pego, vamos supor que eu tenho os candidatos, Alexandre e Alice. Beleza? Eu tenho Alexandre e Alice. Se eu colocar Alexandre como diretor e Alice como vice-diretora, é uma combinação, certo? É um tipo de organização. Agora, se eu colocar Alice como diretora e Alexandre como vice-diretor, é uma outra combinação. Eu utilizei os 2 elementos, no caso Alice e Alexandre, mas eu organizei ele de 2 maneiras, e essas 2 maneiras são distintas. Porque se eu coloco Alexandre na primeira posição, ele é diretor, se eu coloco Alexandre na segunda posição, ele é vice-diretor. Então, a ordem, o número de objetos que eu preciso organizar, locais que eu tenho para organizar, é diferente, um é menor do que o outro, e a ordem aqui não importa. Ou seja, eu tenho a ordem, desculpa, pessoal, a ordem importa sim. Porque, como eu falei, se eu mudo aqui a ordem, eu mudo os cargos de cada um. Então, como o número de locais e o número de objetos é diferente, e o número e a ordem importa, eu vou utilizar o quê? A fórmula de arranjo. Então, vamos resolver esse probleminha aqui. Vamos lá. Eu tenho 15 funcionários para organizar nos cargos de vice-diretor, de vice-diretor, chamar de VD, e de diretor, D. Ok? Então, eu tenho 2 cargos. Ok? Então, vamos lá. Eu tenho 15 elementos. Então, para a primeira opção, eu tenho quantos elementos possíveis? Eu tenho o total, que são os 15. Eu posso escolher qualquer um dos 15
para o cargo de diretor. Então, são 15 elementos. Ok? E para o cargo de vice, quem sobrou? 15 menos 1, 14 elementos. Isso é igual a 210 possibilidades. Ok? Então, eu tenho 210 possibilidades para escolher um diretor e um vice-diretor. Agora, pessoal, tá, mas e a fórmula? Lembra lá que a fórmula de arranjo? Eu usei arranjo, não foi? A fórmula de NP é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial, não é isso? Tá, será que aqui, nesse problema, eu utilizei essa fórmula? Vamos pensar. Tá, pessoal, quem é meu N? Meu N é o total de elementos, 15. Quem é meu P? 2, que são o número de elementos que eu escolho dentre os 15. Então, aqui, ó, 15 vai ser meu N fatorial. Então, vai ser, ó, meu N fatorial. Meu N fatorial é quem? 15. Então, vai ser 15 fatorial dividido por N fatorial. Desculpa, N menos P. Então, vai ser N menos P. Quem é N? 15. Quem é P? 2. Entre parênteses, fatorial. Isso é a mesma coisa que 15 fatorial dividido por 13 fatorial. Não é isso? Agora, vocês lembram lá da propriedade do fatorial? Quando eu tenho um fatorial maior dividido pelo menor, o que eu faço? Eu abro esse fatorial maior até chegar no número que está no fatorial menor. Como é que eu faço? Vai ficar assim, ó, 15 vezes 14 vezes 13 fatorial dividido por 13 fatorial. Isso é igual a... Aqui, ó, 13 fatorial com 13 fatorial vai embora, sobra 15 vezes 14, que é 210. Então, tá vendo, pessoal, que a gente utilizou a fórmula, identificando quem é meu N e quem é meu P, e também, inicialmente, a gente viu que ficou mais fácil a gente resolver apenas pelo princípio fundamental de contagem. Lembra que eu falei que a gente pode resolver todo e qualquer problema de combinação utilizando o princípio fundamental de contagem? Basta que a gente consiga interpretar a questão. Então, essa questão aqui foi uma questãozinha de arranjo. O número de elementos era diferente do número de locais que eu precisava para organizá-los. E a ordem deles importava. Então, utilizei arranjo. Ok? Agora vamos para esse último probleminha aqui. Ó, um time de futebol, a gente sabe, gente, que é composto por 11 jogadores, certo? Desses 11, um goleiro, 4 zagueiros, 4 meio-campistas e 2 atacantes. Supondo que a gente está na formação 4-4-2. Para quem assiste futebol vai entender, ok? Então eu tenho que escolher um goleiro, 4 zagueiros, 4 para ficar na zaga, 4 no meio e 2 ataque. Então, se a gente tem um time, se o técnico de um time ele tem à disposição 3 goleiros, 8 zagueiros, 10 meio-campistas e 6 atacantes, a gente tem que determinar, gente, o número de maneiras possíveis que esse time pode ser formado. E aí, como é que a gente faz isso? Vamos pensar, pessoal, para o caso dos atacantes. Ok? Que a gente só tem 2, a gente precisa de 2 atacantes. Então, fica mais fácil o raciocínio. Então, a gente precisa de quantos? 2 atacantes. A gente tem quantos disponíveis? 6. Então, eu tenho 6 objetos para organizar em 2 lugares. Então, o número de objetos, o número de lugares disponíveis já é diferente. Eu já não uso mais permutação. Eu vou utilizar arranjo ou combinação. Agora, será que a ordem vai importar, gente? Então, aqui, ó, vamos supor que dentro desses 6 atacantes, eu tenho o atacante A e o atacante B. Ok? Aí eu vou colocar o atacante A na primeira posição de atacante e o atacante B na segunda posição. Beleza? Agora eu vou inverter. Eu vou colocar o atacante B na primeira posição e o atacante A na segunda posição. Isso vai mudar alguma coisa no ataque do time, gente? Vocês acham que vai mudar alguma coisa? Porque se eu tiver o atacante A e o atacante B, eles vão jogar. Mas se eu também tiver o atacante B e o atacante A, eles também vão estar jogando. Então, ou seja, essa ordem não importa.
Se eu tiver o atacante A e B, ou atacante B e A, de qualquer forma, esses dois atacantes vão jogar no meu time. Então, qual a fórmula que a gente tem que usar? A gente tem que usar a fórmula de combinação. Então, vamos lá resolver esse nosso problema. Então, vamos lá. Eu preciso de um goleiro, certo? 4 zagueiros, 4 meio-campo e 2 no ataque. Beleza? Quantos goleiros eu tenho à disposição? 3. Quantos zagueiros? 8 zagueiros. Quantos meio-campistas? Eu tenho 10. E quantos atacantes? 6 atacantes. Ok? Então, pessoal, a gente vai utilizar aqui a fórmula de combinação. Beleza? Então, ó, vamos lá. A fórmula de combinação é essa aqui, ó, combinação de n elementos, tomado P, é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial. Ok? Então, vamos usar a formulinha. Só que aqui, pessoal, a gente vai ter que dividir em casos, beleza? Porque aqui a gente tem casos diferentes, ó. Um caso para os goleiros, um caso para os zagueiros, um caso para os meio-campos e um caso para os atacantes. Então, cada um a gente vai analisar caso a caso e multiplica o resultado, beleza? Então, aqui, ó, para os goleiros, eu tenho 3 goleiros, eu vou escolher quantos? 1. Então, combinação de 3, parecendo 5, de 3, tomado 1, que é igual a quanto? 3. Combinação de 3 tomado 1. É só fazer aqui, ó, pessoal. 3 fatorial, dividido por 3 menos 1 fatorial, vezes 1 fatorial. Resolvi isso aqui, dá 3. Agora, a combinação dos zagueiros. Vai ser o quê? Combinação de 8, que é o meu total, e quantos eu vou tomar, que são 4. Isso aqui vai me dar o resultado de 70 possibilidades. Mais uma vez, é só aplicar na formulinha, beleza, gente? Agora, para os meio-campos, combinação de 10 tomado 4. Vai dar quanto? 210 possibilidades. E para os meus atacantes, vão ser quanto? Combinação de 6 tomado 2, que vai dar igual a 15 possibilidades. Agora, é só realizar o produto entre eles. 3 vezes 70 vezes 210 vezes 15. Quanto é que isso vai dar, gente? Bora resolver aqui? Vai dar 661.500 possibilidades. Agora, pensa aí, pessoal. O técnico tem que calcular, tem que escolher entre essas opções que ele tem. Se ele tivesse aqui, imagine se ele fosse combinar esses jogadores, cada um, em cada jogo, uma combinação diferente. Então, ele teria jogo aí pro resto da vida dele, ainda não usaria todas as combinações que ele tem. Então, aqui, pessoal, vocês percebem a diferença entre o que a gente fez até aqui agora? No primeiro exercício, a gente viu que a gente tinha o mesmo número de objetos e o número de objetos igual a um valor e o número de lugares para organizar esses objetos o mesmo valor. A gente utilizou a fórmula de permutação. No segundo e no terceiro exemplos, a gente utilizou o quê? A gente tinha que o número de objetos e o número de lugares para organizar esses objetos eram diferentes. Então, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que ver se a ordem importava ou não. No primeiro caso, a ordem importava. Então, se eu tinha a ordem AB e a ordem BA, elas importavam porque cada uma dessas o problema entendia como sendo diferentes. Então, a gente utilizou arranjo para resolver. Já aqui, nesse caso, a gente viu que o número de locais para organizar os objetos e o número de objetos eram diferentes, e a gente viu que a ordem não importava. Então, se eu tiver a ordem AB e a ordem BA, o problema entende como a mesma ordem. Então, a gente utiliza a fórmula de combinação. Beleza? Então, com isso, a gente acaba de revisar o que a gente precisava. Então, agora vamos observar, vamos ver mais 2 tipos de contagem, técnica de contagem.
Então, pessoal, vamos voltar ao conteúdo da aula de hoje, que é a parte 3, módulo 3 de análise combinatória, certo? Vamos ver. Aqui, ó. Para começar, gente, como eu falei, no estudo que a gente fez até aqui, a gente aplicou métodos de contagem em situações que envolviam conjuntos de elementos distintos. Sequências subconjuntos eram formadas com elementos distintos, mas só que, gente, há muitos casos que são formados com alguns elementos repetidos. Um objeto desse módulo é apresentar, um objetivo desse módulo, gente, vai se apresentar um cálculo de número de permutações para quando eu tenho repetições de elementos, certo? Então, como por exemplo, ó, lembra que a gente formou o anagrama da palavra norte? Lembra que a gente formou o anagrama da palavra norte? As letras N, O, R, T, E. Lembra que eu falei para vocês, chamei a atenção para que nenhuma daquelas letras se repetiam e que mais para frente a gente ia ver casos que as letras se repetem? Então, agora a gente vai ver esse caso. Por exemplo, como a gente tem aqui a palavra ó, paralelogramo. Então, aqui a gente pode ter, ó, esses aqui, ó, paralelogramo, pode ter esse tipo de anagrama, esse anagrama aqui, esse outro. Todos esses aqui, ó, são anagramas diferentes aos olhos, certo? Só que se a gente prestar atenção, pessoal, a gente pode ver aqui, ó, que as letras aqui, ó, essas letras aqui vão mudar. Mas vão ter casos, que a gente vai ver daqui a pouco, que, pelo fato de eu ter letras repetidas, essas letras vão ocupar a mesma posição, as letras repetidas vão ocupar a mesma posição, a gente só vai mudar as outras. Então, quando isso acontecer, o que a gente faz? Vamos lá. Aqui, por exemplo, ó, outro problema. O que a gente viu no capítulo do módulo 1 e 2, a gente tinha que organizar elementos e as sequências eram formadas em linha, certo? Eram formadas em lugares lado a lado. Aí agora, a gente vai aprender a calcular o número de arrumações de elementos em uma configuração circular. Como, por exemplo, como é que a gente pode organizar quatro amigos podem se sentar numa mesa com 4 lugares? E aí? Vocês acham que a forma de organizar 4 amigos em uma mesa é igual a organizar, vamos supor, 4 figurinhas em um álbum de 4 lugares disponíveis? Será que isso é igual? Será que são cálculos iguais? Vamos ver daqui a pouco. Então, gente, a gente vai agora a gente vai ver como é que a gente faz a permutação com elementos repetidos, certo? Então, aqui, ó. A gente tem que calcular, gente, o número de anagramas da palavra camada. Então, vamos fazer esse cálculo aqui. Então, vamos lá. Palavra camada, ó. Camada. Ok? Vamos lá. Como é que a gente sabe? A gente tem quantos anagramas são? A gente tem 6 palavras e tem 6 lugares para a gente organizar essas palavras. Então, o número de lugares é igual ao número de objetos. Isso é igual a n fatorial. N é o meu número de objetos aqui, tá, pessoal? Quantos objetos eu tenho? 6. Então, vai ser 6 fatorial, que é igual a 720 anagramas possíveis para a palavra camada. Agora, pessoal, vocês percebem que aqui, ó, vamos somar. A gente percebe que a gente tem 3 elementos A diferentes, ok? Então, vamos chamar o primeiro A de A1, o primeiro A de A2 e o segundo A de A3, ok? Agora, vocês concordam comigo que a gente pode ter essa configuração aqui, ó. Configuração com A1, A2 e A3, certo? É uma formação para a palavra camada, com A1, o A2 e A3. A palavra formada, palavra camada, não importa. Agora, se eu tenho essa configuração aqui, ó, A3, A3, A2 e A1. Vocês percebem, pessoal? Vocês conseguem observar alguma diferença aqui? Ó? A gente só mudou a posição dos A. Eu chamei o A, A3, A2 e A1. Mas, se a gente for notar, eles continuam sendo a letra A.
Então, a palavra que eu formo aqui é camada, a palavra que eu formo aqui, gente, também é camada. Então, esses As, eu estou contando todas as permutações desses As dentro dos meus anagramas. Então, eu vou considerar a posição do A, que vai aparecer A1, A2, A3, vai aparecer A3, A2, A1, vai aparecer A1, A3, A2, mas independente de de quantas vezes eu mude esses As, a palavra vai ser sempre a mesma. Então, eu estou contando uma única palavra mais vezes do que uma. Ou seja, eu estou contando, vamos supor que ela apareça 20 vezes. Eu estou contando a palavra camada 20 vezes, sendo que eu só preciso contar uma. Porque eu quero saber os anagramas. Se eu já apareceu a palavra camada uma vez, essa já é um anagrama e eu descarto todas as outras. Então, pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o quê? Então, 720, nesse aqui total de anagramas da palavra camada, a gente sabe que a gente está contando todas essas combinações aqui, certo? Então, como é que a gente faz para saber como eu faço para eliminar essas repetições? E aí, como é que eu faço para eliminar isso? Então, aqui vocês percebem que a gente tem 3 espacinhos aqui e a gente tem 3 elementos. Então, a gente tem que organizar esses 3 elementos em 3 espaços. Então, a gente tem uma permutação de 3 elementos. O meu n é 3, essa minha permutação vai ser igual a 6 elementos. Ok? Então, se eu for considerar permutar o A1, A2, A3 e deixar fixo o C, o M e o D, eu posso formar 6 vezes a palavra camada apenas mudando o A. Então, eu tenho que fazer o quê, pessoal? Retirar essas vezes que eu repito a palavra camada do total. Mas isso, pessoal, se vocês forem observar, não acontece só com esse tipo de palavra. Vamos supor que eu tenho aqui, A1, A2, A3 e as letras C, M e D. Vocês percebem que isso aqui é um anagrama, certo? Só que aqui, se eu alterar os As aqui, botar o A3 na frente, deixar o A2 no meio e trazer o A1 para cá, vai ser a mesma coisa, porque todas as letras são A. Mas só que, novamente, eu estou contando cada um dessas permutações do A como um anagrama diferente, sendo que não são, continuam sendo o mesmo anagrama. Então, pessoal, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que dividir o meu total, então vai ser 6 fatorial, dividido, que vai ser 6, esse 6 fatorial aqui, gente, é o número de objetos que eu tenho para organizar os lugares, certo? Se eu tenho 6 objetos, em 6 lugares, 6 fatorial. Só que eu tenho que dividir esse número pelo número de repetições de vezes que a letra A se repete. A letra A se repete quantas vezes? 3 vezes. Então, eu tenho que dividir por 3 fatorial. Porque assim, pessoal, eu estou eliminando todas as vezes que eu fixo as letras C, M e D e vario apenas o A. Porque aí, se eu faço essa divisão, eu vou estar contando essas variações do A apenas como uma única, porque realmente elas não são diferentes, elas são únicas. Então, vai ter 6 fatorial dividido por 3 fatorial, resultado verdadeiro é esse aqui, então vai ser 6 fatorial 720, dividido por 6. Isso aqui vai ser igual a 120 anagramas. Ou seja, eu tenho 120 anagramas possíveis para a palavra camada. Isso contando as variações da palavra da letra A apenas uma vez, que é o jeito certo de se fazer. Então, vocês reparem, gente, eu vou ter algo desse tipo aqui, permutação de 6 dividido por 3. Ok? Então, aqui, quando aparecer algo desse tipo, gente, vocês sabem que é a permutação de 6 elementos dividido por esse número aqui, por esses 3 fatorial. Aqui, 6 fatorial dividido por 3 fatorial. Ok? Então, pessoal, isso aqui basicamente explica o que a gente acabou de fazer. Ok? Então, vamos prosseguir. Tá vendo? Agora, vamos ver, por exemplo, no caso da palavra cascata. Ok? Então, vocês lembram que para a gente
calcular o número de permutações quando a gente tem letras repetidas, a gente tem que dividir, calcular o número de possibilidades total e dividir por quantas vezes cada letra se repete. No caso da palavra camada, eu tinha a letra A repetida 3 vezes, então eu dividi o número total de letras, 6 fatorial, por quantas letras se repetem, fatorial. Se eu tinha apenas o A, então é 3 fatorial, que a gente representa por isso aqui, ó. Permutação de 6, 3, é isso aqui, ó, 6 fatorial sobre 3 fatorial. Agora, na palavra cascata, gente, se a gente observar aqui, ó, a palavra A se repete 3 vezes. Primeiro, ela tem 7 letras, tá? 3, 7. A palavra A se repete 3 vezes. A palavra C se repete 2 vezes. Então, como é que eu faço para calcular? Eu calculo o total, certo? São quantas letras? 7. Então, vai ser 7 fatorial. E divido por quantas vezes cada letra se repete. A letra A não se repete 3 vezes, então eu dividido por 3 fatorial. A letra C não se repete 2 vezes, dividido também por 2 fatorial. Então, pessoal, de maneira genericamente falando, toda vez que eu for fazer a contagem da permutação de elementos que tem repetição, eu vou pegar esse número de elementos e dividir pelo produto dos fatoriais dessas repetições. Então, aqui, vamos supor que eu tenho a permutação de N elementos, e eu tenho os elementos R1, que se repete um número que se repete, R1, R2, R3, até RK vezes. Então, como é que eu faço para calcular isso aqui? Isso aqui vai ser o número de elementos total fatorial, dividido por R1 fatorial, que é o número de elementos, número de vezes que uma letra se repete, R2 fatorial, que uma letra se repete, até RK. Como nesses dois aqui casos, voltando. Aqui eu tinha uma palavra com 7 letras, a primeira palavra se repetia 3, a segunda palavra se repetia 2. Então, vai ser o total fatorial, dividido por quantas vezes cada uma se repete, também fatorial, pelo produto. Ó, 2 fatorial, que aqui é o número de vezes que o C se repete, e aqui é o número de vezes que o A se repete, 3 fatorial. Faço o produto disso aqui, divido o total pelo produto desses dois e acho o resultado correto. Ok, pessoal? Entendido? Vamos seguir. Agora, lembra do probleminha que a gente teve anteriormente? A gente queria fazer o que, gente? Ó, qual era a pergunta? Eu tenho 4 pessoas e quero sentar elas numa mesa com 4 lugares. Como é que eu posso fazer isso? Aí a pergunta foi, será que isso é a mesma coisa de eu pegar, por exemplo, essas pessoas vão para o cinema. É a mesma coisa, e tem 4 lugares disponíveis. De quantas maneiras eu posso organizar elas nesses 4 lugares? Só que esses 4 lugares, se a gente for olhar, eles estão em linha reta, ou seja, vai sentar um do lado do outro. Agora, numa mesa, não, eles vão sentar em volta, de maneira circular. Será que é a mesma coisa esses dois cálculos? Vamos ver agora. Para resolver isso aqui, gente, a gente vai entrar no conteúdo de permutações circulares. Então, aqui, vamos lá. A gente imagina o quê? Ó? André, Bruna, Carlos e Daniela, eles querem se sentar na mesa redonda. Aí, como é que a gente faz para determinar isso? Vamos olhar esses dois casos, gente? Ó, a gente senta, vamos supor que a gente sentou quem? André. André se sentou primeiro na mesa, certo? Então, aqui, ó, se André se sentou primeiro na mesa, vamos supor que sente Daniel, Carla e Bruna. Ok? Agora, nesse caso aqui, ó, quem está à direita de Daniel, à direita de André é Daniela e à esquerda é Bruna. Nesse caso aqui, quem está à direita de Daniel é Bruna, de André é Bruna, à esquerda de André é Daniela. Só que, pessoal, se a gente for parar para pensar, quantas maneiras a gente pode realizar essa conta? Ó, a gente pode ver aqui, ó, que Daniela está ao lado de Daniel, mas aqui também está. Aqui, nesse caso, Bruna está ao lado de Daniel, mas a gente vê que aqui, ó, nessa primeira configuração, a gente tem André, Daniela, Carlos e Bruna. Na segunda configuração, a gente tem André, Daniela, Carlos e Bruna. Ok? Agora, a gente está contando como é que a gente faz para realizar essa conta. Eu tenho 4 elementos, então, para a primeira opção, pode se sentar 4 pessoas, na segunda opção, 3 pessoas,
Na terceira opção, 2. Na quarta cadeira, 1 pessoa. Então, isso aqui vai me dar a conta 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, 24 maneiras dessas pessoas se sentarem. Ok? De acordo com esse raciocínio, tá, gente? Então, mas será que esse é o raciocínio correto? Vamos observar aqui, ó. Se a gente observar nessa conta, todas essas configurações abaixo elas vão ser contadas, ó. Eu tenho as configurações, ó, A, C, B, D. Tá vendo? Ó? Agora eu mudo André de lugar. Eu vou ter, ó, A, C, B, D também. Daqui também, ó, eu mudo André de lugar novamente. Eu vou ter a configuração A, C, B e D. Mudei novamente André de lugar. A, C, B e D. Gente, essas configurações, vocês concordam comigo que vão ser as mesmas? Se entrar primeiro André, ao seu lado Carlos, ao lado de Carlos Bruna, e ao lado de Bruna, que vai estar ao lado de André também, sentada Daniela, essas 4 configurações aqui, gente, vão ser as mesmas. Porque aqui André vai ter Carlos à sua direita e Daniela à sua esquerda. Aqui, André vai ter Carlos à sua direita, Daniela à sua esquerda. Aqui é a mesma coisa, Carlos à sua direita, Daniela à sua esquerda. Aqui, a mesma situação. Eu só mudei André de lugar. Então, André sentou nesse lugar, aqui e aqui. Então, eu contei essas configurações 4 vezes, sendo que todas essas aqui representam, vai me importar apenas uma vez, porque eu vou sempre obedecer a essa ordem. Carlos à direita de André, Daniela à esquerda de André e Bruna à frente. Então, gente, como é que eu faço para calcular essas possibilidades? Então, aqui, ó, essas 4 organizações são idênticas, como a gente viu, pois o posicionamento entre as pessoas é o mesmo em todas elas. Então, a gente pode concluir, então, que em 4 fatorial, cada arrumação é contada 4 vezes, gente. Então, o número de posições possíveis para André, por exemplo, Então, com isso, o número de possibilidades para a formação dessa organização circular vai ser 4 fatorial, dividido pelo número de vezes que essas possibilidades, que essas arrumações se repetem. Essas arrumações se repetem 4 vezes, então a gente vai dividir por 4. Isso vai ser 4 fatorial sobre 4, vai ser igual a 3 fatorial, que vai ser igual a 4 vezes 3 fatorial, dividido por 4. 4 com 4 vai embora, fica 3 fatorial. Isso vai ser 6 possibilidades. Agora, se a gente for falar de maneira genérica, o número de permutações circulares de n elementos vai ser dado por n fatorial, que vai ser o total, dividido pelo número de vezes que eu conto cada uma dessas arrumações. Se em 4 pessoas eu contava cada arrumação 4 vezes, em n pessoas eu vou considerar cada arrumação n vezes. Então, isso aqui vai ser igual a n fatorial sobre n, que é a mesma coisa que n vezes n menos 1 fatorial, dividido por n. N com n vai embora, sobra n menos 1 fatorial. Ok? Então, toda vez que eu tiver que organizar pessoas em volta de uma mesa, ou seja, que eu tiver uma permutação circular, a minha formulinha que eu vou utilizar, já muda aqui, ó, lembra que permutação simples era P e Pn, permutação de n elementos, agora vai ser permutação circular de n elementos, vai ser igual a n menos 1 fatorial. Então, aqui, ó, pessoal, como é que vai ficar aqui? Ó? Por exemplo, ó, primeiro passo, quando a gente vai fazer uma permutação circular, a gente tem que fixar um elemento na cadeira. Beleza? Aí agora eu vou organizar os outros em volta. Vamos voltar aqui para o probleminha. Ó. Eu tenho essa organização aqui. Ó. Fixei André, agora vou organizar os outros elementos à sua volta. Então, aqui vão ter quantos elementos que sobram? 3. Aqui para esse lugar vai ter 3 possibilidades. Para a segunda cadeira, 2 possibilidades. Para a terceira, uma única possibilidade. Agora vai ser 3 vezes 2 vezes 1, que é o mesmo que 3 fatorial. Então, vai ser atender a nossa formulinha lá de permutação circular de 4 elementos. Vai ser igual a 4 menos 1, 3. Vai ser igual a 3 fatorial. Beleza, pessoal? Então, resumindo, na permutação de elementos com elementos repetidos, o que a gente faz? A gente divide o fatorial, o número de elementos fatorial, que é o nosso n,
dividido pelo produto do fatorial de quantas vezes cada um desses elementos se repete. E na permutação circular, eu vou ter, se eu tenho um número n de elementos, a minha formulinha vai ser n menos 1 fatorial. Por quê? Porque inicialmente eu já fixei n, o elemento n aqui, então só sobram n menos 1 elementos para eu permutar. Ok, pessoal? Então agora bora resolver um probleminha aqui, certo? Então vamos ver, ó. A equipe de professores de um curso preparatório para concursos públicos precisa montar a grade de horários de um novo curso que será oferecido no próximo ano. A carga horária é de 10 aulas semanais, sendo 2 aulas por dia, de segunda a sexta-feira, ou seja, em 5 dias. Com as aulas da semana divididas entre as disciplinas da seguinte maneira: língua portuguesa, com 5 aulas, matemática financeira, com 3, e estatística básica, com 2, cada aula tem duração de 1 hora e 30 minutos, podendo ser das 2 às 3h30 ou das 4 às 5h30. Aí abaixo a gente tem uma grade possível desse curso, beleza? Então, de segunda-feira, de 2 às 3h30, a gente tem matemática financeira, na terça, língua portuguesa, na quarta, matemática financeira, língua portuguesa e língua portuguesa na sexta. E outra maneira também de arrumar isso aqui, ó, das 4 às 6h30, às 5h30, língua portuguesa, estatística básica, matemática financeira e língua portuguesa também, ok? Aí, antes de decidirem seus horários, os professores verificaram o número total de possibilidades de elaboração dessa grade para entender a complexidade do problema, ok? Este número equivale à quantidade de permutações nas 10 posições da grade horária dos elementos do conjunto, ó. Quantos elementos de língua portuguesa eu tenho? Quantas aulas de língua portuguesa eu vou ter, gente? 1, 2, 3, 4, 5. Quantas aulas de matemática financeira? 1, 2, 3. Quantas aulas de estatística básica? 1, 2. Então, beleza. Então, eu quero realizar a permutação de 10 elementos, sendo que eu tenho 5 elementos de língua portuguesa, tenho os 3 elementos de matemática e tenho 2 elementos de estatística básica. Como é que a gente faz? Permutação de 10, 5, 3, 2. É o 10 fatorial dividido pelo produto entre os fatoriais das repetições de cada uma dessas disciplinas. Então, vai ser, ó, língua portuguesa se repete 5, 5 fatorial. Matemática financeira se repete 3, 3 fatorial. Estatística básica se repete 3, se repete 2, 2 fatorial. Quando eu realizo essa conta, eu vou ter um total de 2.520 possibilidades para que esses professores realizem, ou seja, para que eles possam montar os seus horários. Agora, pessoal, a gente também pode utilizar nesses problemas aqui, ó, de permutação com elementos repetidos, a gente pode utilizar o cálculo de combinação para a gente obter o resultado, certo? Então, nessa situação, como é que a gente faz? A gente pode determinar a quantidade de grades possíveis dividindo o problema em 3 etapas. Na primeira etapa, a gente tem que realizar uma escolha das 5 posições que vão ser ocupadas pela disciplina língua portuguesa. A gente vai chamar essa primeira etapa de N1, certo? Então, vai ser a combinação de 10. Eu vou tomar dessas 10 disciplinas, desses 10 espaços, eu vou tomar 5. Então, vai ser 10 fatorial dividido por 5 fatorial, 10 menos 5, 5 fatorial vezes 5 fatorial. É só aplicar na formulinha, tá, pessoal? Então, esse primeiro N1. A segunda etapa, a gente tem que escolher das 3 posições, ou seja, se eu escolhi 5 para a língua portuguesa, quantas posições me sobram? 5. Dessas 5, eu vou ter que escolher 3 para matemática financeira, beleza? Então, ó, eu vou chamar de N2, esse é o resultado, então vai ser, ó, combinação dos 5 espaços que eu tenho disponíveis agora, eu vou escolher 3 para colocar matemática financeira. Então, vai ser combinação de 5 tomado 3 é igual a esse resultado aqui, ok? E a terceira e última etapa, eu vou escolher das 2 posições a que vão ser ocupadas por estatística básica. Eu vou chamar de N3. Eu tenho agora 2 aulas disponíveis, 2 espaços de aula, e vou escolher 2 aulas para colocar nesses 2 espaços. Então, a combinação de 2 tomado 2, que é igual a 1. Então, o total de possibilidades, o meu N, vai ser o produto de N1, N2 e N3, que vai ser igual a, quando eu multiplico isso aqui, ó, 10 fatorial sobre 5 vezes 5 fatorial,
vezes 5 fatorial sobre 2 vezes 3 fatorial, vezes 1 fatorial, vai dar esse resultado. Beleza, gente? Bora para outro probleminha. Vamos lá. Cláudio é marceneiro e produz peças decorativas de madeira. Ele está projetando uma peça no formato de prisma pentagonal regular e cada face será ornamentada de acordo com as preferências do cliente. As bases do prisma serão pintadas de cores distintas que podem ser escolhidas entre branco, preto ou cinza. Nas faces laterais serão colocados os símbolos relacionados aos elementos da natureza, como a seguir, sendo que em cada face haverá um elemento diferente. Então, pessoal, quantas bases esse prisma tem? Uma, duas. A base de cima e a de baixo. Quantas cores eu vou ter para pintar? 3. Quantas faces o prisma tem? Ele é um prisma pentagonal, então ele tem 5 faces. Então, vamos lá. Como é que a gente faz? E a gente tem quantos? Para pintar 5 faces, a gente tem quantos disponíveis? Tem 5 elementos disponíveis para pintar cada face. Então, vamos lá. Na primeira etapa, a gente vai dividir esse problema em 2 etapas. Primeiro, o total de possibilidades que eu tenho para pintar as faces. Depois, o total de possibilidades que eu tenho para pintar, para colocar os símbolos nas laterais do prisma. Então, vamos lá. Na primeira etapa, eu tenho, como eu falei anteriormente, eu tenho 2 faces. Eu quero, e para pintar essas 2 faces, eu tenho 3 tipos de tinta, branco, preto e cinza. Então, eu tenho um total de 3 elementos, mas desses 3 elementos, eu vou escolher 2. Então, vai ser a combinação, eu vou chamar de N1 esse resultado, a combinação de 3 tomado 2, que é igual a 3. Beleza? Agora, eu vou chamar de N2 o total de possibilidades que eu posso colocar os 5 elementos. Está vendo? Eu posso colocar o elemento água, o elemento ar, o elemento madeira, o elemento fogo, o elemento terra. Só que aqui, pessoal, se a gente perceber, esses elementos eles vão estar um ao lado do outro. Certo? Então, aqui é a mesma coisa da gente organizar 5 elementos em 5 lugares, porém, esses lugares um ao lado do outro de maneira circular. Então, a gente vai utilizar a fórmula de permutação circular, que é igual a n-1 fatorial. Então, se eu tenho 5 elementos, a permutação circular de 5 é igual a 5 menos 1, 4. 4 fatorial, 24. O meu resultado final, meu n, vai ser o total de possibilidades de n1, que é a combinação de como eu posso pintar as faces, e n2, que vai ser a combinação de como eu posso pintar as laterais. Então, vai ser n1, n2, 3 vezes 24, que vai dar 72 peças. Então, aqui, pessoal, esse aqui é o tipo de problema que a gente utilizou os 2 conhecimentos. Primeiro, a gente utilizou o conhecimento de combinatória, certo? E no segundo, a gente utilizou permutação circular para resolver o mesmo problema. Então, em cada etapa, a gente utilizou um método de contagem diferente. É por isso que é importante, pessoal, se atentem bastante aos métodos de contagem, em que situações a gente deve ou não utilizar cada um, e depois utilizem. E, mais uma vez falando, se vocês conseguirem interpretar a questão, gente, podem resolver por princípio fundamental de contagem, que toda e qualquer questão a gente consegue resolver por esse método. Beleza? Então, pessoal, a gente fica por aqui por hoje. Na próxima aula, que vai ser amanhã, eu vou enviar alguns exercícios para vocês fazerem. E na sexta-feira, vou enviar novamente um vídeo com a resolução de todos ou alguns desses exercícios. Ok? Fiquem tranquilos e até a próxima.